Prezados alunos, seguindo a continuação da aula 4, vamos compartilhar aqui os slides. Estamos destacando que a religião de Israel alcança um novo estágio a partir do contexto de Moisés, em que há, nesse cenário, literatura escrita, porque Deus apresenta o Decálogo em 1450 a.C., em 1450 antes de Cristo, aproximadamente, Deus apresenta o Decálogo, literatura escrita, contribuindo para o avanço da religião de Israel, e, com base, nós podemos observar Êxodo 24, versículo 4, Moisés começa a escrever a Torá. Também se destaca 1450 a.C. A escritura da Torá se dá no cenário de 1450 a.C., tendo agora literatura escrita sendo tecida, contribuindo para a religião de Israel. Os pilares da religião de Israel são Torá oral, tradição judaica, e Torá escrita. Estes são os pilares da religião de Israel no cenário do javismo mosaico, no cenário também ali do contexto de Josué, e é importante lembrar que a Bíblia hebraica vai sendo composta, vai sendo tecida de 1450 a.C. até 400 a.C., por 30 autores na dupla autoria. Então, a partir do Decálogo, a religião de Israel passa a ter literatura escrita, e vemos o papel de Moisés como autor da Torá, contribuindo para essa literatura escrita no estágio do javismo mosaico, o estágio da religião de Israel, ali com Moisés, um dos fundadores da religião de Israel. Prosseguindo com os slides, vemos que outrora o povo era desorganizado, ali no contexto da escravidão do Egito, em 400 anos de escravidão, ainda no deserto do Sinai, em 40 anos de deserto do Sinai, o povo ainda está um pouco desorganizado, mas Deus faz uma aliança com o povo de Israel, renova essa aliança, e isso pode ser analisado em Êxodo 34. Por favor, observe Êxodo 34, versículo 10. Tome nota e diz assim: Então disse, eis que eu faço uma aliança, farei diante de todo o teu povo maravilhas, que nunca foram feitas em toda a terra, nem em nação alguma, de maneira que todo este povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Yahvé é temível e tremível. Yahvé, ele é tremendo e ele é temível. Yahvé é perigoso. Versículo 11 de Êxodo 34. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei fora diante de ti os amorreus, e os cananeus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Então vemos a aliança de Moisés para com Deus. O povo passa a ser mais organizado, porque o povo passa a entender que eles são povo exclusivo de Yahvé, são povo eleito, que vão conquistar a terra prometida, a terra de Canaã. Esse povo escravizado e desorganizado foi miraculosamente libertado do domínio da mais poderosa nação da terra, naquele contexto do segundo milênio
antes de Cristo, temos o Egito como nação poderosa da terra, como hegemonia global. Então, o povo de Israel foi miraculosamente libertado da nação do Egito e encontra-se com Iavé, Deus do céu e da terra, no Sinai, ou Monte Horebe. Observa-se que ali Moisés sobe até o Monte Horebe, ou Monte Sinai, ou Monte de Deus, para receber o decálogo, ou tábuas da lei. E é no deserto do Sinai que o povo de Israel encontra-se com Iavé. Lá eles entraram numa aliança com Iavé e foram feitos seus servos e povo de propriedade exclusiva. Então, o javismo mosaico que surge especialmente com Moisés, essa nova face da religião de Israel, apresenta ainda aspectos de nomadismo da religião de Israel em seu estágio inicial, e ainda apresenta o aspecto da suzerania e vassalagem, ou seja, o povo de Israel tem uma relação de submissão para com Deus, o soberano. Por onde eles vão conquistar a terra de Canaã, passando pelo Rio Jordão e chegando a leste de Jericó, estando prestes a entrar na sua terra e futuro lar, a Canaã que o Deus da aliança lhes prometera. Lembrando que agora se destaca a religião de Israel, lembrando que agora se destaca a religião de Israel como revelação do Sinai, revelação no deserto do Sinai. Agora tem essa face a religião de Israel no contexto mosaico. É importante ressaltar nesse cenário em que se coloca o javismo mosaico, é importante pontuar que não há uma localização exata para Deus. Deus não tem um local de culto fixo, ou seja, ainda tem nomadismo, mas por meio do cenário mosaico no deserto do Sinai, se institui a Arca da Aliança, o tabernáculo, se institui a tradição sacerdotal. Então, é construído vários aspectos da liturgia de Israel, da liturgia da religião de Israel, vários aspectos móveis, demonstrando que Deus está se movendo junto com o povo de Israel em direção à terra de Canaã. Como pontuei na aula 1 e 2, antes da formação de Israel, antes do surgimento do povo de Israel com Abraão, há a religião que agrada a Deus, mediante a Torá oral e revelação geral. As pessoas, antes de surgir Abrão, podem adorar a Deus por meio da revelação geral ou natural e por meio da Torá oral, da tradição oral, que vai passando de geração a geração. Então, vemos ali em Gênesis 4, versículo 26. Retomemos para Gênesis. E tome nota, por favor. Gênesis 4, versículo 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome de Yahvé. Então se começou a invocar o nome do Senhor, quando nasce ali Enos. A partir de Enos, começa a se invocar o nome do Senhor. Se adora a Deus, há uma religião para com Deus antes do surgimento da religião de Israel. Em Abraão, há uma religião para com Deus
por meio da Torá oral, da tradição oral, que vai sendo passada de geração a geração. Vemos, por exemplo, Enos, que invoca o nome do Senhor. Vemos, por exemplo, Enoque, que andou com Deus e já não se viu mais. Então, podemos analisar a questão de Enoque também. Observe Gênesis 5, versículo 24. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. O hermeneuta Rashi, o maior hermeneuta da Torá e da Bíblia hebraica, defende que Enoque passou por morte natural. Deus o levou precocemente para que Enoque, um justo, não se contaminasse com aquela geração ímpia. Mas há também a defesa na tradição judaica de que Enoque teria sido arrebatado, e há também essa defesa na tradição cristã. Antes de surgir a religião de Israel, tem uma religião para com Deus por meio da Torá oral e da revelação geral. Já no contexto de Abraão, tem a religião de Israel, que é fundada por Abraão no seu estágio inicial, destacando-se religião como religião da revelação, religião da lei, religião dos pais, em que se pontua Abraão, Isaque e Jacó, destacando-se religião do clã, da tribo nômade, religião da Berite, da aliança, acordo bilateral, religião, nesse contexto, do povo como vassalo de Deus, o Deus soberano, e Deus protegendo a tribo nômade. No contexto mosaico, javismo mosaico. Moisés e muitos de seus antepassados tinham aprendido sobre os propósitos de Deus, seja por revelação direta ou por tradição oral. Olha aí a Torá oral atuando, e que eles passaram as intenções de Deus para seus contemporâneos, de várias formas diferentes. Apesar disso, até o presente momento, não há qualquer sistematização que nos leve a compreender quais foram os blocos formadores da história e teologia que resultaram na estrutura de um povo unido em aliança com Deus. Lembremos que isso é a atuação do Espírito Santo, o Espírito de sabedoria. Deus se revela a Abraão, o chama, ele aceita no acordo bilateral, surge a religião de Israel. Abrão tem o nome mudado para Abraão em Gênesis 17, 5, e passa a ser pai de multidões, nesse sentido, por meio do povo eleito, todas as nações da terra serão abençoadas, porque Deus vai se revelar à terra na revelação progressiva, inicialmente por meio do povo de Israel. E vemos aí a revelação progressiva atuando nesse contexto de 1000 anos do cânon veterotestamentário. Observe a tessitura do cânon veterotestamentário, que progressivamente vai fazendo com que haja uma evolução histórica da religião de Israel. Ainda é javismo quando conquistam Canaã. Ainda é javismo no contexto de Juízes. E depois alcança-se uma perspectiva de um javismo mosaico. Há um material teológico judaico desde o surgimento da religião de Israel com Abraão. Como Israel veio à existência? Já pontuamos, por meio da fé. Abraão foi chamado por Deus e aceitou este chamado. Então, nós devemos observar Hebreus capítulo 11, na unidade do cânon, pois as passagens mais claras
explicam as passagens mais obscuras. Vamos para o Novo Testamento. Por favor, tome nota. E observemos aí Hebreus 11, versículos 8 a 16. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, como vimos lá. Ele monta tendas. Vimos ele em Siquém, por exemplo, vimos ele em Betel. Então, pela fé, ele habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas ou tendas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. A tradição judaica, o misticismo judaico defende que Abraão ele não conquistou a terra de Canaã, a terra total de Canaã, mas ele viu o futuro. No misticismo judaico se defende isso, que ele viu o futuro e viu que a terra de Canaã seria conquistada. Se destaca também que Abraão ele vai comprando territórios em Canaã, mas ele não alcança todo o Canaã. Então é por isso que se observa em Hebreus, capítulo 11, versículo 9, pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas, com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Então, paramos por aqui na leitura de Hebreus 11 e observamos os versículos 8 e 9. Por ora, como Israel veio à existência por meio de Abrão, Deus chamou Abrão, fez um pacto com ele, observe Gênesis 17, um pacto com sangue, que é a circuncisão, como sinal dessa aliança abraâmica, esse povo separado por Deus. A religião de Israel, a partir de Moisés, continua na revelação progressiva. O propósito da Torá, a literatura escrita para a religião de Israel, as tradições universais, judaica e cristã, ensinam inequivocamente que Moisés agiu como mediador e porta-voz de Yahvé para seu povo. Então, nós já vemos isso em Êxodo 3. Observamos em Êxodo 3, no contexto do versículo 14 também. Observamos em Êxodo 3, no contexto do versículo 10, e já vimos que Moisés ele foi escolhido para libertar o povo de Israel da opressão no Egito, e ele passa a ser porta-voz de Deus para o povo de Israel, o povo eleito. Assim, Moisés tem uma inteligência sobrenatural e ele é juiz, ele é líder do povo de Israel, libertador do povo de Israel. No contexto do deserto do Sinai, ele é juiz, ele é o principal, ele é o líder do povo de Israel. Inicialmente, Deus o havia chamado para ser também sacerdote do povo de Israel, mas ele passa essa função para o seu irmão Arão. Seguindo com as citações muito importantes para a nossa aula, cosmogonia hebraica e Torá oral, a forma como as respostas vieram a se constituir, chama-se para os judeus de Torá. As principais perguntas que cada ser humano pode fazer: qual é a origem do universo? Qual é a origem da humanidade? Qual é a origem do mal? A redenção? Aquilo que Nancy Pearce diz: toda e qualquer cosmovisão procura responder três perguntas principais.
O que é a origem do universo? Criação, queda e redenção. Toda e qualquer cosmovisão, inclusive a cosmovisão judaica, vai procurar responder criação, queda, redenção. Assim, a Torá é uma resposta para estas perguntas. Cosmogonia hebraica é apresentada em Gênesis 1 e 2, origem do universo, origem do ser humano. Para os cristãos, a Torá é chamada de Pentateuco, também apresentando as respostas para criação, queda, redenção. Vemos aí a tessitura de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio na Torá. Embora a Torá também possa ser vista como um único livro, a lei. Os métodos principais da Torá em que foi escrita o gênero principal da Torá em que foi escrita, o gênero literário histórico e o gênero literário narrativo. São os dois gêneros literários principais usados para se escrever a Torá. Vemos uma liturgia sacerdotal, explicando sobre culto, sobre sacrifícios em Levítico. Por isso há uma defesa de que Levítico não foi escrito por Moisés, mas foi escrito pela tradição sacerdotal durante o exílio no século V antes de Cristo. Embora comumente sejam descritos como lei, o Pentateuco, na verdade são mais história, porém escrita de forma muito mais elevada. Como já mencionamos na aula anterior, mas importa mencionar novamente, a alta crítica defende que não pode ter sido Moisés, autor da Torá, porque foram vários compiladores, 500 a 1000 anos após Moisés, que teceram a Torá. E a hipótese documentária defende 4 documentos, 4 tradições que contribuem para a tessitura da Torá: tradição javista, eloísta, sacerdotal e deuteronomista. Mas a tradição judaica defende a autoria mosaica e a tradição cristã também. Moisés não é somente líder do povo de Israel, não é somente o maior profeta da história, Jesus é maior do que ele, mas Moisés é o maior profeta da história humano. Moisés é também historiador de Moabe, porque é nas planícies de Moabe em que se destaca o desfecho da história de Moisés, que foi este líder do povo de Israel por aproximadamente 40 anos. Vamos refletir um pouco sobre Torá para entendermos a importância dessa literatura escrita para a religião de Israel. Gênesis. O propósito de Gênesis é documentar cosmogonia hebraica e documentar a questão da origem do universo, cosmogonia hebraica, origem dos seres humanos, cosmogonia hebraica, origem dos seres vivos, cosmogonia hebraica. Documentar também sobre a história da humanidade nos seus primórdios. Documentar sobre a questão do mal. Documentar sobre a história da humanidade a partir da queda original. Documentar sobre a multiplicação, o frutificar dos seres humanos na Terra, sobre o contexto do dilúvio, sobre o contexto pós-dilúvio, e assim se observa a confusão das línguas. Ali em Gênesis 10, nós pontuamos a genealogia, e em Gênesis 11, nós analisamos
a questão de que há uma inversão, mas que não altera a inerrância das escrituras sagradas. Então, Gênesis 11, acontece a confusão de línguas. Gênesis 10 é um evento posterior à confusão de línguas, a genealogia das nações que foram espalhadas. O pai da humanidade, pós-dilúvio, é Noé. E temos ali Sem, Cã e Jafé. Os hebreus são semitas. Abrão é semita também, portanto, se destaca que os sumérios seriam semitas, ou os sumérios seriam descendentes de Cã, e Abrão, sendo de Ur dos caldeus, seria semita. Se destaca que Cã e seu filho Canaã está debaixo de maldição, e os egípcios seriam descendentes de Cã. Os cananeus que habitam a terra prometida são descendentes de Cã e devem servir a Sem, devem servir especialmente o povo hebreu, o povo de Israel, com base na questão de Sem, Cã e Jafé. E Jafé seriam os povos indo-europeus, por exemplo, gregos, portugueses, espanhóis, e a questão dos germânicos são descendentes de Jafé. Então, Gênesis documenta um pouco de genealogia, mas não se documenta a genealogia de um modo exato, e não há cronologia de modo exato no Antigo Testamento. E logo se observa a estrutura dos patriarcas, a história dos patriarcas, de Gênesis 12 a Gênesis capítulo 50. Do capítulo 12 ao capítulo 50 de Gênesis, história dos patriarcas. Passa-se, então, a se ver a história da humanidade à luz do povo escolhido, no contexto da história dos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Esse é o escopo de Gênesis. O gênero literário principal da Torá é narrativo e histórico, mas também há o gênero literário poético. Vamos observar a citação. O propósito do Gênesis é documentar o fato de que o Deus de Israel é o Criador de todas as coisas, e inclusive traçar a história da raça humana, desde a criação até o tempo em que Israel se desenvolveu como uma nação especial. O livro de Gênesis descreve as intenções cósmicas de Deus, a recusa da humanidade em se conformar com os propósitos divinos, e mostra os mecanismos e as promessas contidas na aliança, por meio dos quais Deus iria, por fim, alcançar todos os seus objetivos, apesar da desobediência dos homens. Isso envolve a chamada e a separação de Abraão, que, através de sua inumerável descendência, se tornaria o canal de bênçãos para todo o mundo. Lembremos que Abraão, ele é pai de multidões. E de Abraão surgem 3 religiões da lei: a religião judaica, a religião cristã, religião da lei também, e a religião islâmica, que surge no cenário do século VII depois de Cristo, aproximadamente, na Idade Média. Então, temos as 3 religiões da lei, que advêm de Abraão, porque Abraão é pai de Ismael, e de Ismael vêm os ismaelitas, os árabes ismaelitas, do qual se defende
a religião islâmica proveniente, tendo como pai Abraão e se destacando Ismael. Sabemos que Ismael é filho de uma princesa egípcia, Agar, que foi feita serva de Sarai, que foi feita serva de Sara, e sabemos que ela tem um relacionamento com Abrão, então a questão genética de Ismael vem da questão semita e também da questão de Cã, porque H é descendente de Cã, já que ela é egípcia. Então, vemos que as religiões abraâmicas consideram Abraão como um pilar dessas religiões, precursor dessas religiões. A religião judaica, a religião cristã e a religião islâmica. Pontuando o Êxodo, qual seria a data de Êxodo? Também está no mesmo contexto, 1450 a.C. ou 1400 a.C., aproximadamente. Em Êxodo nós vemos a religião de Israel alcançando novas faces, sacrifício, ritual, tabernáculo, como eu já havia pontuado, Arca da Aliança vai ser destacada na Torá. Então, nós podemos observar aqui que em Êxodo já se pontua a questão ritualística, já se pontua a questão do tabernáculo, já se pontua uma questão de liturgia. Observe, então, que Êxodo 37, versículo 1 a 3, pontua o papel de Bezalel, medindo a Arca da Aliança de madeira de acácia, mas observe já em Êxodo 25, por favor, tome nota, Êxodo 25, 10 a 22, a questão da Arca da Aliança. Portanto, Deus não tem um território fixo ainda, há vários elementos ritualísticos destacando a mobilidade, tabernáculo, Arca da Aliança e a questão da tradição sacerdotal. O Êxodo relata a história dos descendentes de Abraão, desde a sua libertação da escravidão e opressão egípcia, até a sua constituição como povo de Deus no deserto do Sinai, mostra que Israel não era digno dessa graça, mas que por razões misteriosas Deus separou esse povo, o povo de Israel, para entrar em aliança com eles, a fim de servir tanto como um repositório das verdades salvíficas para todo o mundo, como um veículo através do qual essas verdades seriam comunicadas e, por fim, culminariam na encarnação de Jesus Cristo. Então, na revelação progressiva, o povo de Israel é escolhido como instrumentos para a revelação progressiva de Deus para toda a terra, culminando no ápice da revelação progressiva, que é a encarnação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, observando a sua genealogia, é da genealogia davídica, em que há ali uma união entre judeus e gentios na genealogia de Jesus, porque tem Ruth e Boaz, tem ali o contexto em que se destaca Raabe e Salmão. Então, nós já vemos a unidade entre judeus e gentios na própria genealogia de Jesus. E ele tem como pai Abraão. Observe lá Mateus 1. E Salmão gerou de Raabe, Mateus 1, 5. A Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, Obed gerou a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e assim chega até Jesus.
Jesus Cristo, encarnado, encarna aproximadamente em 6 a.C. ou 4 a.C., no século I a.C., quando já havia surgido o Império Romano em 27 a.C. Então, essa revelação progressiva, atuando por meio da religião de Israel, deságua em Jesus Cristo. É importante nós observarmos a unidade do cânon. Então, há momentos que será necessário citar o Novo Testamento. Sabemos que Jesus Cristo não veio abrogar a lei, mas cumpri-la. Portanto, deságua a revelação progressiva em Jesus Cristo. E quando é que acontece a nova aliança? Só vai acontecer a nova aliança quando Jesus Cristo morre, paga o preço e derrama o sangue. Aí se inaugura a nova aliança. Acontece na sua ressurreição, a ascensão e glorificação à destra do Pai. Os principais temas do livro de Gênesis giram em torno dessa aliança, a aliança mosaica. O ponto mais alto do êxodo histórico foi a dádiva da aliança, e já pontuamos Êxodo 34, versículo 10. O texto inteiro que consta também na perícope, Êxodo 19, 20 a 24. Levítico. Levítico se pontua como manual de santidade. É a terceira seção da Torá. Providencia os padrões de santidade, a liturgia, a questão do culto, estabelecer aí e manter o acesso eterno e santo nessa aliança com Deus. É necessário que esse povo que veio do Egito, no contexto politeísta, seja santificado. Esses padrões não eram apenas para o povo de modo geral, mas também sobre os sacerdotes, que deveriam servir como intercessores do povo de Israel, mas também serviam como médicos do povo de Israel. Sacerdotes que analisavam, por exemplo, enfermidades como a lepra, e analisavam as questões dos rituais que eram trazidos pelos príncipes e pelas pessoas pobres do povo de Israel. Então, há todas as regras da liturgia, da forma do culto, daquilo que agrada a Deus e da santificação, na expiação do pecado por meio do derramamento do sangue, com os sacrifícios. Os sacrifícios vão deixar de existir a partir de 70 depois de Cristo, quando Jerusalém é destruída. Então, observe que, a partir desse momento, 70 depois de Cristo, no século I depois de Cristo, Jerusalém é destruída. Ali tomada pelo comandante romano Tito, e a partir desse momento não haverá mais o sistema sacrificial. Haja vista que não há o centro da religião judaica, que era Jerusalém, o templo de Jerusalém, e o cenário da própria cidade é tomada pelas forças do comandante romano Tito, e o templo é destruído. Então há, de certo modo, uma destruição na própria cidade de Jerusalém. Como o templo de Jerusalém foi destruído, o sistema sacrificial encontra uma ruptura. A partir desse momento não haverá mais essa instituição sacrificial na religião de Israel,
no contexto de 70 depois de Cristo em diante, no primeiro século depois de Cristo. Então, observando agora o livro de Números, ele apresenta censos demográficos, descreve a migração de Israel do Egito até as planícies de Moabe, uma viagem repleta de rebeliões, murmurações, desobediência contra Deus e contra os administradores da teocracia, que culminou na morte de todos os adultos, exceto os levitas, exceto também Josué, Calebe e Moisés. Então, houve, por conseguinte, a necessidade de se fazer, pelo menos, uma legislação adicional para os que faziam parte da nova geração de 20 anos para baixo, enfatizando novamente as bases que regem a aliança antes que eles se estabelecessem em Canaã. Então, é importante vislumbrar que eles saem do Egito para as planícies de Moabe. Onde eles estão? Observe aqui a questão do mapa. Israel faz fronteira, Canaã faz fronteira com o Egito, com a Jordânia, Cisjordânia, faz fronteira também com a Síria e com o mar Mediterrâneo e com o Líbano. Então, vemos aqui que o povo de Israel sai do Egito, estão aqui no contexto do deserto do Sinai, a caminho de ultrapassar o Rio Jordão e chegar em Jericó. O êxodo acontece durante o período do Novo Reino, 1546 a 1080 a.C. Novo Reino dos egípcios aconteceu de 1546 a 1085 a.C. Então, o êxodo acontece durante esse período. Outrora, como já foi dito na aula, Israel estava na terra de Gósen, no Egito. Então, por favor, procure analisar aqui o mapa e refletir sobre ele, porque teremos uma aula exclusiva sobre questão de mapa. Voltando, o povo de Israel sai do Egito para as planícies de Moabe, já se preparando para conquistar a terra de Canaã. Então, o livro de Números cita os eventos históricos significantes do período que vai da Aliança do Sinai até a chegada de Israel às planícies de Moabe, um período de aproximadamente 38 anos. O livro é qualificado como histórico, é de contribuição fundamental para se compreender a questão de Israel antes da conquista. Então, é preciso observar mais uma vez, os gêneros literários principais da Torá. Gênero literário narrativo, histórico e poético. Números têm um aspecto poético. Perdão, Números têm um aspecto histórico. Lá em Gênesis há gênero literário poético. E também observamos em Êxodo gênero literário poético. Observe aqui Êxodo 15, gênero literário poético, Cântico de Moisés. Então, Números é histórico, mas Êxodo se destaca como histórico, como poético. Êxodo 15. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor, e falaram dizendo: Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente triunfou,
Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus meu Pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Yahvé é perigoso. Yahvé é o Deus que batalha, é o único Deus que batalha as guerras do povo de Israel. Então, vemos gênero poético também em Gênesis e Êxodo. Partindo agora para Deuteronômio, Deuteronômio apresenta repetição da lei, devarim, as palavras, repetir as palavras, para preparar estes remanescentes que vão conquistar a terra de Canaã. Um longo discurso de Moisés para a comunidade da aliança, que estava às vésperas da conquista. Observe, então, que ali em Deuteronômio, Moisés se coloca como pedagogo, ensinando novamente a lei para esse povo remanescente de 20 anos para baixo, que irá conquistar a terra de Canaã. Analise, por favor, Deuteronômio 34, por favor, tome nota. Nas planícies de Moabe, Moisés ele morre com a idade de 120 anos no Monte Nebo. Então Moisés subiu da planície de Moabe ao cume de Pisga, no Monte Nebo, defronte de Jericó. Ele avista a terra prometida, mas ele não entra na terra prometida. O Senhor mostrou-lhe a terra prometida, desde Gileade até Dan, a região de Naphtali, a de Efraim e de Manassés, também a de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, depois a região do Neguebe, o Vale do Jordão e também Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. É esta a terra, disse o Senhor a Moisés, que prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, que daria aos seus descendentes. Agora já a viste, mas não entrarás nela. A tradição judaica defende que Moisés não entrou na terra prometida porque ele feriu a rocha. Não era para ferir a rocha. Moisés, o servo do Senhor, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor lhe dissera. Deus mesmo o enterrou no vale que está perto de Bet-peor, em Moabe, mas ninguém sabe exatamente onde. Então, por favor, analise a assunção de Moisés. O arcanjo Miguel pega os restos mortais de Moisés para levar, provavelmente, para o céu. Então, há um misticismo judaico nisso. O apócrifo, a Assunção de Moisés. Há uma batalha entre o arcanjo Miguel e Satanás, lutando pelos ossos de Moisés. Isso é apresentado no livro divinamente inspirado no Novo Testamento, o livro de Judas. Moisés tinha 120 anos quando faleceu e a sua vista era ainda perfeita, tinha a força de um jovem. Já destacamos que Moisés tem uma unção e uma inteligência sobrenatural. Segundo a tradição judaica, a unção será tirada de Moisés e passada para Josué. O povo de Israel ficou enlutado. Ainda estava enlutado à véspera de conquistar a terra de Canaã. Por isso, Josué 1, capítulo 1, apresenta: esforça-te, tens bom ânimo, porque Josué, amigo de Moisés, servo de Moisés, discípulo de Moisés, estava muito enlutado, como todo o povo estava de luto por causa da morte do seu líder. Então, o povo de Israel chorou e esteve de luto por ele durante 30 dias nas planícies de Moabe. Agora nós vemos
Deuteronômio 34, 9, a transferência da unção. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés tinha colocado as suas mãos sobre ele. Assim o povo de Israel obedecia-lhe e seguia as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. Observe também o versículo 10. Não há nenhum profeta humano maior do que Moisés, somente Jesus Cristo, que é Deus e é ser humano. É dupla natureza a partir da encarnação. E a partir da sua ressurreição, dupla natureza com a natureza humana glorificada. Versículo 10 de Deuteronômio 34. Não houve jamais outro profeta semelhante a Moisés, a quem o Senhor tivesse conhecido face a face. Ele realizou espantosos milagres que nunca mais foram igualados. Fez grandes e tremendas maravilhas em obediência ao Senhor para castigar o faraó, os seus súbditos e toda a sua terra. Nenhum outro teve tanto poder nem despertou tanto respeito em Israel como Moisés. Então vemos aí, Moisés tem um poder sobrenatural e ele é o maior profeta humano de toda a história. Vemos que em Êxodo 34 se destaca a aliança de Deus com o povo de Israel no deserto do Sinai. Mas também se pontua uma reafirmação da aliança em Deuteronômio com um longo discurso de Moisés. Essa reafirmação da aliança é costume realizado na antiguidade, na Mesopotâmia, no leste do Mediterrâneo, é um costume realizado por outros povos. Quando se findava uma geração de um povo vassalo, deveria se reafirmar este acordo bilateral para que se pudesse entender essa relação do povo como possessão de Deus, povo escolhido de Deus. Deus como suzerano, soberano e o povo de Israel como vassalo. Reafirmando a aliança, também em Deuteronômio, Moisés realiza esse papel com o seu longo discurso. Para finalizar essa aula 4, vemos que há nomadismo em Abraão, mas quando se conquista a terra prometida, passam a ser sedentários. Josué, Calebe e os remanescentes. Vemos dessa forma que Deuteronômio, repetição das palavras, é um discurso de despedida de Moisés, no qual ele alerta e lembra o povo acerca de quem eles são, de onde foram tirados, relembra a religião dos pais, porque essa religião de Israel vem dos patriarcas, relembra de onde eles foram tirados e qual deve ser a sua missão daquele dia em diante, à medida que eles reivindicam a terra da promessa e trabalham como mediadores entre as nações, chaves hermenêuticas para entender a religião de Israel. Tarefa optativa, berite, aliança, terra. Quantas vezes aparece a palavra terra no Antigo Testamento? É chave hermenêutica para entender a religião de Israel. E também a palavra Torá. Então, por favor, observe essas três chaves hermenêuticas: Berite, terra e Torá. Finalizo aqui a aula 4, lembrando que os levitas são missionários javistas na terra de Canaã. O javismo segue para a terra de Canaã, mas na terra de Canaã vai acabar o nomadismo, porque passa a se destacar o sedentarismo do povo de Israel, por um tempo. Muito obrigada a todos, Deus abençoe.